Boa noite, estamos aqui para mais uma live. Hoje vamos falar da importância da nutrição, especialmente com enfoque nas patologias, nas condições neurológicas. Mas a gente vai falar a interação. Boa noite, gente. A interação que a nutrição tem com o corpo, né? A importância que tem na saúde, na manutenção da saúde, do bem-estar. Ângela, seja bem-vinda. Sérgio. Aqui, hoje a convidada é a doutora Márcia. Ela é nutricionista e a gente está sempre se falando, inclusive, é minha nutricionista preferida. Boa noite, nutricionista. Boa noite, doutor Marcos. Boa noite seja também. Bem-vinda. O pessoal que já está chegando aí, boa noite. Isso. A gente compartilha alguns pacientes em comum, né? E sim. A gente vê o quanto é importante a interação da nutrição no bem-estar, na promoção, na prevenção e num todo pacientes neurológicos e também não neurológicos. Sim, sim. Aí a gente vai conversar um bocado de coisa, eu queria que todo mundo ficasse bem à vontade para fazer as perguntas, aí no finzinho a gente vai deixar abrir para perguntas. E só que você se apresentasse aí, Márcia, para o pessoal que não lhe conhece, aí depois a gente começar a bater um papo. Pronto. Bom, eu sou Márcia Mônica Ferreira, nutricionista especialista em nutrição funcional, fitoterapia funcional, coach nutricional e também trabalho com genética nutricional. Já atuo na área clínica há cerca de 25 anos, 26 anos, já estou caminhando aí em fevereiro. E minha paixão, nutrição. Meu vício é a nutrição. Atendo no consultório. Sim, sim. Diga, atende consultório. Atendo no consultório, no Empresarial Cidade Jardim. E também online. Agora, no isolamento social, desenvolvemos um atendimento online mais frequente. Muito bem. E também participa da formação, né, em nutrição, que tem vários seguidores seus aí, na área acadêmica também, esteve por um bom tempo, né, Márcia? Bom, foi pouco tempo, mas foi válido. Foi bom, né? Assim, a gente teve uma live aqui prévia na interação psicológica, né? Inclusive no hábito alimentar. Sim. E aí a gente poderia te perguntar assim, se a gente come o que a gente seria uma pergunta, seria uma coisa passível de ser discutida naquela live. E o contrário também, a gente poderia perguntar aqui para você, será que somos o que a gente come, né? Aí eu queria que você começasse a comentar o que teríamos a falar sobre isso, né? Bom, a pergunta é, se de fato... Deixa eu só posicionar aqui minha câmera, que parece que eu estou um pouquinho mais... Achando que tá tudo ok aí? Tá ótimo. Ok. Veja só, durante muitos anos, durante muito tempo, nós afirmávamos que, de fato, nós éramos o que comíamos. Mas, com o advento da nutrição funcional e todos os estudos oriundos da medicina funcional, nós precisamos entender melhor. E, por essa necessidade de entender melhor, se de fato o que ingerimos vai participar do nosso corpo, sistemas, vai participar de todos os tecidos. Então, assim, o que primeiro eu elejo é o que escolhemos para comer, tá? Então, nós somos o que, em primeiro lugar, nós escolhemos. Se nós visitamos mais um hortifruti, ou se nós visitamos mais os produtos refinados, e no final vou falar a diferença aí entre produtos alimentícios e alimentos de verdade. Então, o que a gente escolhe? A gente escolhe de acordo com a faixa etária, com o peso, com as doenças que nós temos. Então, o que escolhemos para comer? Isso vai responder à pergunta do que de fato nós somos. Segundo lugar,
é o que mastigamos, tá? Colocamos na boca e o que mastigamos. Nós temos aí uma era de tudo muito rápido, né? Então, tem 15 minutos para almoçar, para voltar ao trabalho. Nós precisamos entender que dentes nós só temos na boca, né? Tem uma coisa interessante, parece óbvio, né? Então, se você ingere os alimentos sem fazer uma devida mastigação, você não vai ter exposição dos nutrientes que estão ali naqueles alimentos para o seu corpo, para os sistemas que estão ali alvos desses nutrientes. Então, a mastigação é importante. Em geral, eu recomendo de 20 a 30 minutos as grandes refeições. Você levar esse tempo mastigando uma determinada refeição. Isso dá uma ideia melhor de uma digestão que vai acontecer de forma mais adequada. Bom, e aí ingerimos, mastigamos, escolhemos, ingerimos, mastigamos. E aí? Como é que nós digerimos esses alimentos? Aí vem, o ambiente ácido no nosso estômago é necessário para que haja uma boa digestão, para que haja uma liberação melhor de enzimas, de ácidos que vão participar dessa digestão. Então, assim, precisamos também entender se nós estamos digerindo bem. Aí vamos para a absorção. E aí, estamos de fato absorvendo bem? Precisamos entender também que 70% dos micro-organismos, né, bactérias, fungos e tal, fazem parte do nosso corpo, do nosso organismo, eles habitam nesse intestino grosso que nós temos. Então, esse microbioma, que antes se chamava de flora intestinal, microbiota, hoje já se elegeu como microbioma, ele promove essa boa absorção. Então, nós precisamos ter bactérias suficientes, entéricas, para haver uma boa absorção. Porque é lá no intestino grosso onde ocorrem a maioria das absorções de nutrientes. As condições dessa absorção, ela necessita, de fato, de ambientes ácidos. Aí a gente pensa assim, vamos suplementar, vamos ingerir alimentos fontes de cálcio, por exemplo, e não temos um pH adequado. E aí? Aí usamos aqueles antiácidos ou aquelas bombas de próton associados no mesmo dia com o cálcio e com o ferro. Será que nós vamos absorver? Claro que não. Há um comprometimento. Inclusive, há estudos que apontam que, principalmente mulheres na menopausa, durante o período da pré-menopausa e menopausa, onde foi suplementado cálcio, e elas já vinham utilizando essas bombas de próton, antiácidos, elas tiveram uma diminuição da densidade óssea. Então, tem alguma coisa aí que indica que isso não está dando certo, né? Então, isso tem que ser revisto e pensado. E aí a gente precisa fazer o quê? Tratar a base absortiva do microbioma gastrointestinal e transformar melhorar, otimizar essa base absortiva, trabalhando alimentos que vão favorecer, por exemplo, cereais integrais, feijões, sementes, legumes, frutas, os pré, prós e simbióticos também, que são utilizados como o kefir, como o kombucha ou kombucha, que algumas pessoas chamam dessa forma. Bom, aí absorvemos, tá? E aí, será que metabolizamos bem? A metabolização desses nutrientes ingeridos através dos alimentos, eles precisam estar em harmonia entre eles. A exemplo de ingerir fonte de cálcio, mas não ingerir uma boa fonte de magnésio, nós não vamos ter uma boa metabolização nem do cálcio e nem do magnésio. Isso também ocorre em algumas vitaminas do complexo B, essa harmonia entre elas para que haja uma boa absorção. E, por fim, nós somos também o que excretamos. Como é que a gente excreta? A excreção, ela é um raio-x do que nós fizemos em todas essas etapas. Existe uma escala chamada escala Bristol, que analisa o aspecto das fezes e nessa escala que vai de 1 a 7, identifica a melhor condição absortiva, a melhor condição do que houve nessas etapas,
através do aspecto, da coloração das fezes e até mesmo dos gases produzidos, se há excesso de gases, então somos também o que excretamos. Dentro dessa escala, a gente pode ver uma associação aí do que é que o nosso trato intestinal, né, o final da nossa digestão, o que é que está fazendo, até mesmo levando para o sistema nervoso, que é um link aqui que a gente também quer fazer, né? Sabemos que o microbioma intestinal é composto de 1000 diferentes tipos de bactérias e cerca de 100 trilhões de células. Aí imagine que isso é 150 vezes mais genes do que o genoma humano. Então, não somos tão somente o que comemos. Exato. Muito bem. A gente vê, tem algumas coisas que a gente vê na prática que são muito interessantes, que a população precisa saber. Por exemplo, o paciente que faz cirurgia bariátrica, né, especialmente aquelas desabsortivas, tira um pedaço do intestino, né, desenvolvem 5 anos depois uma deficiência comum de várias vitaminas, Sim, né? E sim. do ponto de vista neurológico, a vitamina B12 costuma dar uns sintomas bem característicos, né? Sim, De sim, alteração de irritabilidade, de alteração de sim, memória, e sim, muitas vezes até um desequilíbrio, uma fraqueza nas pernas, né? sim, E sim, muitas vezes até lembrando o quadro depressivo mesmo. sim, sim. E eu me lembro muito bem de ter acompanhado um paciente jovem. Esse não tinha cirurgia bariátrica, mas ele tinha uma gastrite crônica por uma infecçãozinha por um micro-organismo chamado Helicobacter pylori, né? Sim, Então ele H. fez aquela gastrite, isso, H. pylori, e aí ele fez aquela gastrite e entrou um quadro depressivo, até um jovem, né? E a gente viu que ele tinha uma deficiência dessa vitamina, que é muito comum nas cirurgias bariátricas, né, de longo prazo. Sim, sim, E aí a importância da gente saber que também esses protetores gástricos de longa data podem fazer isso, né? E a gente está atento para esses sintomas que podem denotar uma deficiência de vitamina B12, e que sim, sim, a gente fazer por onde isso não acontecer, né? sim, Cuidar sempre quando tiver uma queixa gástrica, após cirurgia bariátrica, repor, se for preciso, fora, né? Não só oral, porque não vai absorver, sim, é sim, intramuscular, né? sim, sim. Ou ainda ter esse acompanhamento nutricional para saber o que está acontecendo, né? E junto com o médico aliar aí no melhor controle e prevenir complicações, né? Sim. É interessante essa questão das vitaminas, né? Da vitamina do complexo B, que são, inclusive, aquelas que são mais intimamente relacionadas com as doenças neurológicas, porque a carência dessas vitaminas, da B12, que você citou aí, muito interessante, os pacientes que sofrem, né, que se submetem a uma cirurgia bariátrica, onde sítios absortivos são neutralizados, né? E são inativados. Então, a suplementação da B12, né? Ela, quando a gente fala, né, em cirurgia bariátrica, mas em relação à carência da B12, que também traz esses sintomas neurológicos, né, relacionados com essa deficiência, a, a relação B12 com a tiamina, que é a B1, e o cobre, precisam estar em simbiose, porque uma pode interferir na ação da outra. E as fontes, né, de B12 são os alimentos de origem animal. É inevitável, principalmente pacientes que são vegetarianos, vegetarianos restritos, né, veganos, com agora há uma ascensão aí, né, do veganismo, e há uma preocupação agora por parte dos nutricionistas com respeito a essa carência de B12, que muitas vezes precisam ser suplementados, sabendo que a suplementação ela é limitada se não houver a contrapartida alimentar. Precisa haver uma boa estrutura, como eu falei, tratar esse sistema para que haja uma boa absorção. Tanto é que agora criaram até algumas leveduras
enriquecidas com B12 para uso de veganos, né? Já se preocupando com essa incidência elevada, né? Exatamente. Uma coisa, a gente falou aí de B12, e você tocou um pouquinho no tema B1, né? A gente Sim, vê muito uma entidade que a gente chama de encefalopatia de Wernicke, né? Que sim, antigamente era bem mais conhecida pelos alcoólatras, né? sim, Pessoas sim, que bebiam muito, aí ficavam desequilibradas, com movimento nos olhos, sim, uma fala bem embolada. E hoje se sabe que é mais, assim, é bastante comum pós-bariátrico também, como a gente estava comentando, né? sim, O sim, paciente tem um grau de desnutrição, seja qual for, né? Basta ter um grau de desnutrição e uma predisposição à desnutrição e sim. ter lá náusea, vômito, desequilíbrio ou alteração nos olhos, um desses sintomas para a gente já pensar nessa possibilidade. Verdade, Às vezes o exatamente. paciente está internado, recebendo nutrição pela veia, né? Às vezes não pode comer pela boca, nem comer de outro Parenteral. Uhum. mecanismo. Isso, que a gente chama de nutrição parenteral. E aí, o paciente, depois de um mês, ele desenvolve um quadro clínico mesmo neurológico, de movimento dos olhos, desequilíbrio. Então, Sim, talvez, se algum das pessoas que estão me assistindo, talvez tenha visto ou sido, um caso, um paciente desse, que a gente chama de encefalopatia de Wernicke, né? E aí a sim, gente sim, faz a reposição da vitamina, né? Primeiro parenteral também, né? Na veia. sim, E o sim, paciente vem a melhorar, né? Melhora o sim, desequilíbrio, melhora o sim. movimento dos olhos, melhora tudo. Você vê qual a importância da nutrição desses nutrientes para a saúde e também das doenças neurológicas, né? Sim, verdade. E para evitar essa carência na alimentação, né, normal, geral, de uma forma geral, precisa sempre haver uma associação da B1 com a niacina também. E as fontes de B1 são cereais integrais, os grãos, que o consumo ainda é muito baixo. E aí a gente vê Isso, carências nutricionais. As pessoas pensam que o arroz integral só tem fibra, né? Ah, isso é rico em fibras, né? Também, também. Mas fonte importante também de tiamina, da vitamina B1 também. A gente pode ver exato. também aí, Marcos, também aproveitando o gancho da B, né, a piridoxina, que é a B6, que também tem um papel muito importante nas reações neurológicas. A deficiência ou a toxicidade tem sequelas neurológicas. Então é Isso, importante, novo periférico, né? inclusive, exatamente, inclusive é muito comum eu acompanhar pacientes que tenham ansiedade, que tenham compulsões, um sono muito ruim, e com o aumento dos alimentos que são fontes de B6, que é a piridoxina, a gente consegue, então, modular esses sintomas, além de fazer uma suplementação quando isso de fato é necessário, né? Então, nós temos aí como fonte de piridoxina para que essa carência seja suprida, leite, ovos, batatas, tubérculo, banana, as carnes também, né? A gente não tem como fugir muito. As nozes são importantes também. Então, até mesmo quando a pessoa começa a comer, interessante, começa a comer as oleaginosas, que são as nozes, castanhas, as pessoas começam a ter uma mudança até nesse perfil de ansiedade, de compulsão, diminuem a irritabilidade, tudo isso que são carências nutricionais. Você falou aí em desnutrição, né? Vale ressaltar para o leigo, né, que a desnutrição ela não é caracterizada por um perfil como nós conhecíamos. Então, aquela pessoa que tem uma desnutrição energética proteica, né, um kwashiorkor, a pessoa que é extremamente esquelética, que não tem uma alimentação adequada. Não, nós estamos falando de desnutrição de minerais e vitaminas, de desnutrição de compostos bioativos de alimentos. Isso é muito comum, muito comum. Então, as Isso, pessoas dizem, não, minha alimentação é muito saudável. E aí você vê sinais de desnutrição de micronutrientes e compostos bioativos também dos alimentos. Com certeza. exatamente, perfeito.
Muito bem, muito bem. Seguindo essa linha do humor, também existem alimentos bons para depressão, né? Existe maneira Sim, de modular não só a ansiedade, você falou a oleaginosas para melhorar a concentração, raciocínio clínico, né? Mas sim, também sim, estabilização do humor, né? sim. Há quem advogue também alimentos ricos em lítios, como As lentilha, né? algas, algas, a lentilha, sim. Nós temos também aí o triptofano, né, que é um aminoácido que é super importante nas reações neuronais. É, Exato. eles são precursores. O triptofano é um precursor de serotonina, Precursor aliado da também, serotonina, né? e isso aliado, que é o hormônio da alegria, do bem-estar, né? Até mesmo da saciedade. Então, temos aí a fonte de triptofano, que é a banana e o cacau, né? Quando a gente fala cacau, as pessoas logo abrem assim o apetite pelo chocolate, né? Mas Chocolate, assim, né? o cacau, o pó de cacau, né? Ele precisa ser máximo de 100% cacau para ter uma boa associação com a carência de triptofano. A banana também, as frutas vermelhas. Lembrando também que a piridoxina, que é a B6, ela também faz parte desse mecanismo de formação de serotonina, né? Nós temos também a taurina, né? Quando se fala em concentração, temos aí a taurina, que nós encontramos nas carnes vermelhas, o zinco, que vai participar também de funções cerebrais. E aí eu sempre costumo dizer aos pacientes, olha lá o formato da noz, né? Das nozes, né? O formato de cérebro. Então, isso está indicativo de que esse alimento é importante para a função cerebral. Então, as oleaginosas, né? Como a castanha do Pará, rica em selênio, que também vai participar das reações neuronais. Então, as vitaminas do Exatamente. complexo B são fantásticas, né? Para Eu aprendi esses com a doutora princípios. Márcia aí, no meio da manhã, no meio da tarde, comer uma nozinha, uma castanha. Isso, né? É Muito bem. importante ter esse equilíbrio de quantidade também, né? Eu Isso, sempre oriento, exatamente. separa Não a aumenta o colesterol, né? quantidade, o que dá na conchinha da mão, não é na palma inteira da mão, o que dá na conchinha da mão de oleaginosas, né? As pessoas têm o Perfeito. hábito, principalmente o baiano, o nordestino, né, que é fã de uma castanha de caju. Mas não pode exagerar, né? Tem que ser uma quantidade que não se torne tóxico, nem também altere esse microbioma, né? Então, é importantíssimo Perfeito. isso. Márcia, eu tive a oportunidade de acompanhar uma paciente e ela tinha dores de cabeça muito frequentes. Tinha também um transtorno de ansiedade, uma insônia. Se eu não me engano, eu me encaminhei para a senhora. E ela tinha um transtorno da lactose, não digeria bem a lactose, né? E aí você modificou a dieta dela de maneira que ela desapareceu a dor de cabeça, né? E ela viveu usando vários medicamentos e foi só um ajuste fino na alimentação dela. Ela Sim, tirou a lactose, eram dores de cabeça tipicamente enxaquecosas mesmo, sim, né? sim. E passou a dormir bem, né? Houve um ajuste não só na ansiedade, Uhum. mas também na lactose. E lembrar que tem dores de cabeça relacionada com Sim, alimentos, né? sim, Ou você, privação de alimentos também. A pessoa que toma café, muito frequentemente, quando deixa de tomar café, tem a privação, mas também tem a enxaqueca relacionada a determinados alimentos. A pessoa, chá, café, chocolate, refrigerante, fritura, sim, frutos do sim. mar, Excesso de o leite ou açúcar. derivados do leite, né? Sim, Que sim, tem aí sim a, a, é, uma um substrato que pode precipitar a crise de enxaqueca. sim, Se a sim. pessoa tem enxaqueca, tem algumas pessoas com enxaqueca que pode tomar qualquer um dessas comidas, né, e não tem dores de cabeça, mas tem outras também com enxaqueca que tem sensibilidade a esses alimentos. Então, Sim, perceber sim. no seu corpo se há essa sensibilidade é importante para poder, uma vez diminuindo o consumo, diminuir também as crises de Sim, dor, né? sim. Hoje, é muito comum encontrar pessoas com. Aí você fala de um assunto que me provoca, né? Ah,
é muito comum encontrarmos hoje pessoas intolerantes à lactose. Não que isso seja assim, agora é um festival, né? Não, porque na verdade antigamente não tínhamos como rotina a pesquisa da intolerância à lactose. Nós temos duas faces aí dessa verdade, né? Nós temos a face dos exames laboratoriais, que hoje tem um acesso mais fácil, os estudos científicos que apontam essas alterações, até mesmo de humor, de sono, alterações neurológicas, pessoas que têm enxaqueca, e que estão relacionados com o consumo não somente da lactose, né? Porque as pessoas acham assim que então eu vou comer o leite zero lactose, vou tomar o leite zero lactose, vou comer queijo zero lactose, vou botar tudo zero lactose, né? Aí a indústria alimentícia, ela se lava, né, nessa história. Só que no Brasil, vale ressaltar que no Brasil nós não temos, nas indústrias mais comerciais, nós não temos alimentos zero lactose, porque é permitido pela vigilância sanitária que se tem até 10% de lactose nos alimentos denominados zero lactose. E aqueles alimentos que têm baixo teor de lactose, eles podem ter até 15%. É permitido pela vigilância sanitária, isso pela Anvisa. E aqui no Brasil, eu prefiro até indicar para os pacientes que consumam queijos que sejam até mais curados, né? Os queijos mais curados, como um queijo canastra, um queijo muito mais curado, como cura, meia cura, até um queijo cura melhor, porque a proteína está degradada e a lactose está mais degradada. Não que esteja totalmente 100% degradada, mas já desce mais degradada. Aí vem também a questão da alergia, né? Porque tem reações alérgicas que elas se manifestam também como reações neurológicas. Então, existem pessoas que têm uma alergia e vai consumir o zero lactose. Gente, alergia é a proteína. Então, se você consome um leite, um alimento zero lactose, você está ingerindo a proteína, porque ele não está isento das lactoalbuminas, lactoglobulinas, que são as proteínas. Então, nós temos aí duas coisas diferentes. A lactose, que é o carboidrato, e as proteínas, que não são, não é a lactose, são as lactoalbuminas, lactoglobulinas, que estão presentes nos leites. E sim, dessa história, estou dizendo que você me provocou, né? O outro lado dessa história é que nós somos a única espécie que consome leite de outra espécie e na idade adulta. Vou dar exemplo de um cavalo. Nasce o filhote do cavalo. Ele mama até 2 meses. A partir daí ele vai comer o gramado, ele vai comer grama, ele vai comer e se transforma naquele lindo cavalo. Bom, nós somos uma espécie, então se nós estamos ingerindo moléculas, compostos de outra espécie, nós vamos ter alterações, sim. Tá? Eu acompanhei recentemente uma criança que tinha, não nem tão recentemente, tem alguns anos, uma criança com um diagnóstico de hiperatividade. E essa criança, eu comecei a trabalhar a nutrição funcional com essa criança e ela teve uma otimização tão boa do aproveitamento da medicação que foi necessário até reduzir a medicação para aumentar a concentração dessa criança. E ela teve assim, um êxito muito bom. E nós podemos fazer isso, né? Melhorar esses quadros neurológicos com apenas ajustes, como você falou, ajustes finos, né? Com a própria alimentação. Eu tive um outro exemplo bastante interessante também, era uma dor de cabeça, característica daquelas de aumento da pressão dentro da cabeça, né? Piora quando deita, náusea, vômito, visão borrada, né? E essa pessoa demorou para me dizer, mas ela comia vários alimentos ricos em beta-caroteno, que era muita cenoura, muito beterraba, né? Eu comia muito mesmo, assim, bem que ela gostava frequente. E frequente. E aí ela depois eu percebi realmente a cor dela era mais bronzeada, né?
E aí ela falou, olha, um dia, para perder peso, eu fui no nutricionista e o nutricionista me atentou que a minha dieta não estava correta e que era preciso diminuir a ingesta de beta-caroteno. E diminuindo a ingesta de caroteno, acabou minha dor de cabeça, né? Eu resolvi, porque era exatamente, ativava um ciclo de um aumento da Sim, pressão sim, intracraniana, né? Você vê sim, como a sim. alimentação pode interferir também na dor de cabeça por essa via, né? Sim, 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 com Interessante. certeza. Né? Ah, A gente, a gente vê uma outra coisa interessante também na neurologia. Pacientes às vezes falam assim, tem esclerose múltipla, né? Ah, quero usar altas doses de vitamina D, né? Para poder evitar surtos ou para poder melhorar o condicionamento. Então, a febre hoje de tomar altas doses de vitamina D, a gente da Academia Brasileira de Neurologia não adota essa perspectiva. E é exatamente em comunhão com a Academia Americana de Neurologia e a Federação Mundial de Neurologia. Não tem essa posição. A reposição de vitamina D ela está indicada quando há baixa de vitamina D, né? Ou quando sim, tem sintomas relacionados à deficiência mesmo de vitamina D. Nos casos de doenças imunomediadas do sistema nervoso central, como é, por exemplo, a esclerose múltipla, sim, há a indicação de manter uma dose um pouco alta, mas não repor indiscriminadamente no paciente que não tem essa doença. É, exatamente. E a melhor fonte, né, que de vitamina D é a exposição ao sol, em que há estudos que apontam que uma exposição de 20 minutos por dia no sol, entre 10 e 16 horas, aumenta em 400 vezes mais o nível sérico de vitamina D do que até mesmo uma suplementação. Então, agora que está começando aí, né, o verão, muito sol, as pessoas precisam se expor ao sol. Aí vem assim, e aí o câncer de pele, né? Aí já vem um outro lado que, sim, mas faz por 15 minutinhos, né? 15 minutinhos, né? 15 minutinhos, protege aí o rosto para não aumentar os sinais de envelhecimento, de oxidação, né? Radicais livres, Melhora o humor, né? Melhora o melhora o humor, humor, você faz ter sim, contato com tanta coisa que o sol está aí para oferecer de bom para a gente, né? sim, sim, Eu também recomendo que mais que se faça isso. Às vezes faz uma caminhada na exposição sim, do sol, aí ali a atividade física com bem-estar físico, sim, né? E tudo isso faz uma proteção fantástica. sim, sim, Uma outra coisa que a gente vê no paciente, por exemplo, com Parkinson, foi até uma pergunta que colocaram aqui no chat, a gente vê sim, muito comumente o paciente faz uso de Prolopa, essa medicação ela tem uma interação forte com proteínas, quaisquer proteínas, né? sim. Então, a maior parte dos alimentos que a gente come nas principais refeições tem proteína. Então, tem que ter cuidado de tomar a medicação 1 hora antes ou 2 horas após, porque o Sim, sim. medicamento ele interage com a proteína e aí ele perde completamente o efeito. A pessoa não vai ter o efeito do remédio, o remédio vai embora. Sim, Então, com certeza. daí a importância. Além de ter cuidado com a reposição de vitamina B1, né? A tiamina, que ela se contrapõe, né, ao Prolopa, e aí pode diminuir a ação da medicação. Então, fazer suplementação de vitaminas do complexo B de uma forma geral para os pacientes parkinsonianos tem que se ter cuidado com a B1, né? Não se Isso. suplementa a B1 para os pacientes É, parkinsonianos. e isso é interessante você falar isso, que assim, a tendência mundial hoje é de que a doença de Parkinson seja vista como uma doença intestinal, né? Não uma doença neurológica, doença intestinal. Exatamente. Começa com uma deficiência na produção lá de dopamina no intestino. No E um intestino. dos primeiros sintomas da doença de Parkinson, né, às vezes 10 anos antes dos sintomas motores, é constipação, né? Sim, Prisão de ventre, né? E depressão, exatamente. ansiedade, transtorno do sono, sintomas assim, neuropsiquiátricos, né? E aí Sim, a importância da nutrição, de ter uma defecação diária, da nutrição no Parkinson é fundamental, muitíssimo fundamental. importante. Exatamente. Fazer uma suplementação de pré e probióticos, né? De repente não precisa usar uma
quando eu falo em probióticos, eu não estou falando daqueles comercialmente, né, vendidos e como probióticos, mas você pode estimular até a produção entérica com o uso de uma biomassa da banana verde, a farinha da banana verde, o uso das fibras, né, como linhaça, chia, né, sendo numa dosagem adequada, né, porque senão você acaba tendo uma interação negativa com alguns nutrientes, então não pode ser em excesso. Aliás, nada na alimentação pode ser em excesso, né? Mas que melhora muito esse microbioma. E esse microbioma, ele tem uma relação próxima, né? Hoje já se sabe que nós temos uma imensa de serotonina por parte do sistema nervoso entérico, né? O nosso sistema nervoso entérico produz grande parte de serotonina, coisa que a gente não sabia há alguns anos atrás, né? Então, temos que cuidar da saúde intestinal, porque a saúde mental, a saúde do cérebro, a saúde neurológica depende dessa saúde intestinal. Isso, muito bem. A gente vê muitos erros metabólicos, né, assim, relacionados às diferenças genéticas. Cada Sim. pessoa tem um comportamento diferente, e dentro de toda a circuitaria do metabolismo da gente, tem genes que funcionam mais para um tipo de metabolismo, tem genes que fazem funcionar para um outro tipo de metabolismo. E de que forma isso pode interferir, né? Já que essa é a sua área especial de atuação, né? Sim. Como você colocaria para o leigo aí essa peculiaridade do pleomorfismo genético interagindo com a alimentação? Isso. Vamos resgatar aquilo que a gente aprendeu lá no fundamental ou no ensino médio, né? Vamos resgatar aí para a gente conseguir entender isso aí. O nosso DNA, ele é formado por 4 proteínas apenas, né? Nós temos a guanina, a timina, a adenina e a citosina. Então, assim, eles andam, se encontram em cadeias, né? É aquele cordãozinho que faz, quando fala em genética, tem aquele elozinho, né? Um helicoidal. E ali podem haver trocas de uma dessas proteínas, e essa troca, que são chamados de polimorfismos genéticos, elas podem estar relacionadas com a expressão de determinadas doenças. Então, a gente pode... então, se eu tenho uma expressão genética, né, uma dessas trocas aí, eu tenho expressão genética para diabetes, então eu vou ter diabetes? Não necessariamente, tá? Eu vou ter uma hipertensão se eu tenho... Não, porque assim, toda essa expressão, ela pode ser modulada, o gene não muda, porém, essa genética pode ser modulada, a sua expressão, silenciada ou ativada, de acordo com o meio. O meio ambiente inclui alimentação, atividade física, o uso de fármacos, o uso de suplementos. Tudo isso está relacionado com o ativar ou silenciar essa genética. Então, assim, os polimorfismos genéticos, alguns estão relacionados com, por exemplo, o folato, que é o ácido fólico. Pode haver um polimorfismo em que não haja um bom aproveitamento do ácido fólico alimentar, das fontes de ácido fólico. Então, a pessoa tem uma tendência a um determinado tipo de anemia. Então, nesses casos, o nutricionista funcional vai lá e faz uma reposição desse nutriente na sua forma ativa, né? A forma ativa onde você não vai depender tanto dos erros de receptores, de transportes de receptores. Então, tem os eventos polimórficos que podem estar associados com os erros metabólicos, né? Nós temos também aí pessoas que consomem muito peixe, consomem muita fonte alimentar de ômega 3 e tem uma recorrência no aumento do colesterol, do LDL. E isso pode ser, sim, um erro metabólico que pode ser silenciado através da própria alimentação, de uma suplementação específica de um determinado tipo de ômega
para aquele tipo de polimorfismo genético. Tá? Então, assim, a gente tem suspeitas de polimorfismos quando a gente trabalha com os pacientes que têm alguns tipos de alterações que são recorrentes. Então, a gente tem suspeita. Mas, para identificar de fato, teríamos que fazer um teste nutrigenético, que é um teste que é feito a coleta no próprio consultório da saliva, enviado. Eu trabalho com um centro de pesquisa, que é o Centro de Genomas, e enviado para fazer um painel, né, um painel da nutrigenética. E ali a gente tem vários perfis, né, perfil de carboidrato, perfil até MIND, né, até o perfil de vitaminas, de minerais, a lactase, né, pessoas que às vezes não têm intolerância à lactose. Aí quando vê lá, ela vai ter tardia. E a gente consegue, então, modular essa expressão genética. Com respeito também ao álcool, que a gente já falou aí sobre o álcool, sim, existem alguns polimorfismos que alteram a absorção do álcool. Então, aquelas pessoas que bebem um pouco apenas e já estão altas, né? E aquelas que bebem muito e não ficam altas. Isso pode ser uma suspeita de um polimorfismo associado ao metabolismo do álcool, né? Então, isso também tem que ser identificado através da própria nutrição funcional. Então, alguns erros metabólicos, né? Isso. Essa tendência de fazer exames genéticos para direcionar o tratamento tem sido uma tônica também na psiquiatria, na neurologia, no que diz respeito também até à medicação, né? Pessoas que têm farmacogenética, né, que a gente chama. E o curioso que você falou aí dos metabolizadores lentos, né, e dos metabolizadores rápidos, diz respeito a o quanto também aquela pessoa é capaz, o quanto a estrutura gênica é capaz de metabolizar, ou seja, digerir, colocar para fora aquelas substâncias que que entraram no organismo, né? Tem uns que fazem isso rápido, outros mais lentamente para determinadas substâncias e tem um comportamento diferente para outras substâncias. Falou de folato, me fez lembrar também de duas alterações neurológicas que a gente acabou não falando aqui. Por exemplo, na gestante a gente repõe folato, né? Exatamente na intenção de evitar uma deficiência muito comum, que é a deficiência uma formação, né, do tubo neural, daquela parte do sistema nervoso, principal que forma fechamento, né? E aí faz aquela espinha bífida lá embaixo, né? Ou algumas alterações crânioencefálicas, né? Que o bebê acaba fazendo se não tiver a mãe reposto, especialmente nos 3 primeiros meses de gravidez, né? Reposto com folato. Uma outra coisa é que os pacientes epiléticos, a gente usa muitos anticonvulsivantes como fenitoína, carbamazepina, que são medicamentos que diminuem a absorção do folato, né? E também, às vezes, pacientes com doenças imunossupressoras usam uma medicação que chama metotrexato, né? Que essas medicações são antagonistas do folato, né? Então, daí a importância, muitas vezes, de estar usando esses remédios, de estar usando uma reposição na mesma linha ou na outra cascata para poder evitar a deficiência de folato, que pode dar outros sintomas neurológicos, né? Essa interação, né, neurologista, nutricionista, é fundamental para que a gente alinhe direitinho a dieta, as medicações, né? E não tenha complicações e tendo que tratar em cima das complicações, o que poderia ser evitado com um bom alinhamento de tudo, né? Com apenas alguns ajustes, né, na alimentação, com o conhecimento. Você falou aí sobre, voltando lá àquela história do intestino, né? É um assunto também que eu amo de paixão, é intestino. A ingesta que nós chamamos de xenobióticos, né? Xenobióticos são todos os aditivos químicos, os resíduos, toxinas que são do excesso da automedicação, de uso até de álcool, né? Os etilistas, xenobióticos até da poluição, né? Que a gente acaba ingerindo, alteram também esse microbioma. E aí vai alterar a absorção de nutrientes. Então, assim, vale ressaltar que quando se faz uma reposição,
quando se faz uma ingesta, a gente tem que lembrar lá desse iniciozinho aí da live, né? De que o microbioma tem que estar o mais próximo de 100%, né? O mais próximo. Então, um consumo menor dos xenobióticos, né? E neutralizadores desses xenobióticos que a gente tem recursos dentro da nutrição. Fala um pouquinho, o que seriam assim, os xenobióticos do ponto de vista prático? O que a gente encontra, quais alimentos que a gente na prática se ingere? Assim, nós temos essas toxinas que nós ou ingerimos ou então absorvemos através do microbioma periférico, que é pele, né? Cabelo, unha. Então, assim, temos os xenobióticos, que são essas toxinas, que elas podem ser oriundas de alimentos extremamente processados. Eu vou entrar até no próximo tópico aqui, que é produto alimentício, tá? Extremamente processados, né? Alimentos que passaram pela indústria e receberam lá seus aditivos, seus corantes, seus acidulantes, seus conservantes, principalmente, né, os corantes, todos esses aditivos químicos que foram adicionados. Além de isso se transformar em um xenobiótico, uma toxina para o corpo, para os sistemas, também nós precisamos pensar nos xenobióticos que nós estamos utilizando, cosméticos ricos em chumbo, cosméticos ricos em alumínio, né? Eu tive um caso muito interessante de uma paciente, né, só para ilustrar, há alguns anos, uma paciente me trouxe a irmã dela que ela cabeleireira de muitos anos e ela estava assim com as taxas hepáticas TGO, TGP, gama-GT extremamente elevadas. O médico já não sabia mais o que fazer. Aí a irmã disse, vamos lá, vamos ver na alimentação o que a gente pode ver lá com a nutricionista. E aí eu comecei a tratar as vias, né, que a gente chama de vias de detoxificação, né, que são as vias que excretam as toxinas e que absorvem os nutrientes necessários para o corpo, que fazem essa seletividade. E fomos tratando e eu fiz também uma orientação, que foi a orientação de que ela trabalhasse de touca, de máscara, já que ela era cabeleireira, né? Então, usava muito aqueles produtos químicos de escova progressiva, né? De tintura e tal. E usasse máscara, avental com elástico no punho, né? Uma calça comprida e tal, luvas sempre e tal. E aí, fazendo todas essas mudanças alimentares com suplementos e tal, as taxas normalizaram. Então, o que é que eu trouxe isso como ilustração? Os xenobióticos, inclusive, que nós aspiramos, os xenobióticos que são as toxinas que nós também estamos absorvendo através da pele, o uso excessivo de alguns cremes. Então, tem que observar se ele não tem um chumbo, se ele não tem um alumínio, né? Que são titânio, que vão aumentar. Aí, vou deixar de fazer uma tintura no cabelo, observa a composição. E aumenta também lá a detoxificação. E como é que eu faço isso? Bom, se eu potencializo a via de eliminação desses xenobióticos, um metabolismo normal, um metabolismo funcional, ele tem esse papel de ser seletivo, então de eliminar essas toxinas. Então a gente tem que trabalhar sempre as duas pontas, né? A ponta da detoxificação e a ponta também da ingesta desses xenobióticos, né? Presente na maioria dos alimentos processados, né? Perfeito, muito bem. Márcia, agora a gente vai começar a responder as perguntas, a gente falta aí uns 10 minutinhos finais. Sim, sim. Fica à vontade para escolher alguma que você julgue pertinente, que a gente não tenha falado aqui, né? Uhum. Naturalmente, algumas perguntas a gente vai falando. Não, eu vi lá no fim aqui, alguém falando sobre jejum intermitente. Jejum intermitente. Qual era a sua posição, né, a respeito disso? Tá. Assim, o jejum intermitente, ele não é uma reeducação alimentar. O jejum intermitente pode ser uma estratégia nutricional com fim específico.
Então, para se fazer um jejum intermitente, precisa realmente ter um acompanhamento nutricional, porque existem casos indicativos para o uso do jejum intermitente. E é sazonal. Você não pode passar a vida fazendo um jejum intermitente. Você não pode passar um ano fazendo jejum intermitente, né? O jejum, ele faz uma produção de corpos cetônicos que no passado nós morríamos de medo dos corpos cetônicos, né? Que são resíduos metabólicos da quebra da gordura corporal. E a neurologia lançava a mão desses corpos cetônicos para melhora dos pacientes que faziam convulsões, né? Epilepsias, convulsões. E com base nesses estudos que foram se ampliando, hoje a gente sabe que o jejum ele pode ser benéfico, sim, e até mesmo para neutralizar radicais livres. Mas veja bem, não pode ser aquele jejum que você pesquisou na internet, que você copiou da dieta do outro. Isso tem que ser específico, tá? E com acompanhamento nutricional. Então, essa é a minha opinião sobre o jejum intermitente. Certo. Solange fez uma pergunta aqui. O emagrecimento progressivo em paciente neurológico acamado poderia ser falta de algum nutriente? Olha, Solange, com certeza um acompanhamento nutricional, eu sei de quem você está falando, é fundamental, né? Porque o paciente com doença neurológica progressiva, alguns pacientes, especialmente de quem você está falando, existe isso, leva uma sobrecarga energética maior do que o habitual. Um paciente que tem, por exemplo, uma doença metabólica, né? Ela vai consumir mais energia, então vai precisar de um dispêndio calórico maior, diferenciado, né? Se é uma doença mitocondrial, então há de se ter um cuidado especial nessa alimentação. Energético, sim. Isso, então, ela está falando de uma pessoa com doença mitocondrial, né? Então, sim, assim, é fundamental que tenha uma alimentação específica, que não altere essa cadeia, né, de metabolismo, tá? E a mitocôndria é responsável pelo metabolismo energético. E uma outra questão é que, assim, naturalmente vai haver um emagrecimento mais rápido, porque há um dispêndio energético maior, e há essa necessidade, então, de ter um cuidado nutricional bem específico, individualizado. Sim, sim. Isso tem que ser individualizado, né? Tem que ser individualizado. Alguém aqui também perguntou que alimentos são recomendados para pacientes idosos diabéticos, né? Foi a Fernanda. Veja só, os alimentos, assim, toda a alimentação tem que ser individualizada, tá? Então, o conceito geral do que é utilizado para o diabético é um aporte maior de fibras. Então, consumir mais linhaça, chia, maior consumo de vegetais folhosos e menor consumo dos alimentos que recebem as maltodestrinas na composição. Então, a vigilância sanitária permite que se tenha maltodestrina nas barrinhas de cereais chamadas zero açúcar. Então, tem que ter cuidado, lê lá o rótulo, aprende a ler rótulo e saber o que é isso aqui. Vai lá, pesquisa no Google o que é maltodestrina, o que é sacarose, o que é xarope de glicose. Então, os diabéticos têm que ter cuidado com esses alimentos que passam pela indústria. Preferir alimentos naturais, né? Com certeza. Uhum. Ana Simões perguntou qual a importância do magnésio nas doenças neurológicas. Pacientes, por exemplo, com epilepsia, né, eles não podem estar com magnésio muito baixo, porque, sabidamente, o magnésio aumenta o risco de descargas neurológicas, descargas epilépticas, né? Sim, sim. O magnésio, ele anda junto com o cálcio, né? Ele é quem relaxa e o cálcio é quem contrai. Então, a gente precisa dessa parceria do cálcio com o magnésio. O magnésio eu chamo de rei dos minerais, né? O magnésio. Perfeito. Tá e também nas doenças neuromusculares. Neuromusculares, exatamente. Por exemplo, nas doenças neuromusculares, né? A gente chama de canalopatias, relacionadas aos canais iônicos, né? Nos nervos, nos músculos. É interessante manter essa homeostase do equilíbrio eletrolítico, dos eletrólitos, né? O magnésio é um deles. Sim, sim. O magnésio se encontra em vegetais verdes escuros, né?
importantíssimo. E nas castanhas também, né? Perfeito. Mais alguma pergunta? Alguém comentando que tinha uma filha paciente alérgica à lactose, tratamento homeopático foi importante. A relação do Covid com vitamina D. Ainda não há nada comprovado, não se sabe muito bem, isso Não não dá para existe uma dizer. comprovação conclusiva, né? Eu acho que tudo bem, eu acho que se alguém tiver mais alguma coisa para falar, pode falar, a gente vai concluir daqui a pouquinho a live, mas eu acho que a gente falou aí as principais coisas que tinha que falar. Márcia, muito obrigado pela colaboração aqui, difundir o conhecimento, sempre muito bom ter esse bate-papo com você. Sim, sim. E Obrigada obrigado pelas também. contribuições. Obrigada pela oportunidade e dividir esse momento com você, que eu respeito muito, um profissional extremamente competente e que, para mim, é um ícone na neurologia na Bahia. Obrigado. Obrigada, doutor. Obrigado a todos por terem participado também. E tenham uma boa noite. Boa Um abraço. noite. Tchau.